sabe do bem, mas a gente se desloca para o caminho dos vícios e das imperfeições. Mas um samaritano que viajava, olha só, um detalhe, pessoal, vou voltar. Aconteceu em seguida que um sacerdote descendo. O sacerdote e o levita estavam descendo. O samaritano estava viajando. É diferente. Então vamos estudar aqui. É quando nós adentramos a uma análise sobre os nossos problemas emocionais sem se perturbar. Nós não estamos descendo para o erro, mas nós estamos cientes do que nós somos falhos. Eu perguntaria para cada um de nós aqui: quem não pode identificar em si a sua falha? Não vamos mentir para o... Podemos mentir em verniz para o mundo, mas vamos olhar para nós aqui. Graças a Deus, fique tranquilo que a gente não lê pensamento. Mas de vez em quando, cuidado, de vez em quando. Mas, olhe para dentro de si. Olha, eu estou olhando aqui para mim, qual é a minha deficiência? Estou viajando. Eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Mas o problema é se eu realmente praticar esse problema em atos. Aí eu estou descendo. Mas enquanto eu estou fazendo uma análise e não estou procurando lutar para não cair, eu estou viajando. Não uma vivência emocional desequilíbrio, porque também eu não posso analisar e ver o meu defeito e jogar eu para o lixo e para a lama. Nós precisamos, inclusive, ter categoria para fazer reforma íntima, que não é para jogar você no lixo e falar: você não é uma droga, você não presta. Não é esse o objetivo. O objetivo é te mostrar, te desnudar e te mostrar que você pode sair de Jericó e ir para Jerusalém e fazer o processo inverso da viagem. Eu posso sair de Jericó e posso caminhar para Jerusalém, viajando. Muito bem, porque o samaritano representa a lei do bem que nós precisamos vivenciar. Aí, no sentido da caridade, nossa viagem na estrada evolutiva entre os homens é igual à anterior. É a nossa busca neste mundo de prova e expiação. Nós ainda não merecemos os planos superiores e sublimes. Ainda não temos a altura espiritual para ascender as esferas. Nós não estamos ainda na condição de uma Alcione do livro Renúncia, ou de Lívia do livro Há 2000 anos. Nós não estamos na condição do Dr. Bezerra de Menezes, que declinou a uma chamada de Maria de Nazaré para ascender planos sublimes. Está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, por Ramiro Gama. Bezerra de Menezes recebeu o convite de promoção espiritual, não é nem convite, recebeu a determinação de promoção espiritual para ascender esferas sublimes do nosso Há Muitas Moradas na casa do meu Pai. Mas ele disse para a Mãe Santíssima: enquanto houver uma lágrima no plano terrestre, eu continuarei na esfera humana auxiliando. Então, nós precisamos estar felizes no planeta escola que nós estamos. É a escola que nós precisamos. E é aquela frase que todo mundo conhece no Facebook e no YouTube: estamos no lugar certo, estamos com a pessoa certa, estamos passando pelas provas certas, só que na hora de viver tudo isso a gente reclama. Não adianta.
tente resolver o problema de casal nessa encarnação. Porque senão vai voltar assim junto de novo. Então resolva, tente resolver agora. Não deixa para a próxima reencarnação. Vamos resolver agora. Com o irmão, com a irmã, com a sogra, o sogro, companheiro de ideal espírita. Por exemplo, quando eu vi o Pedro, já tinha uma sintonia bonita, tive uma simpatia com o Pedro. Mas eu posso entrar num centro espírita, olhar, puxa, não vi, mas não está caindo. Não vai, não está. Não tem nada contra, não conheço, mas não foi. Não acontece isso? Aí o que é? Não adianta conhecimento. Adianta que eu vou trabalhar a amorosidade, vou me esforçar. Mesmo não engolindo, eu tenho que me esforçar. Temos que praticar. Pessoal, fique tranquilo que vai daqui 3 horas eu termino. Ó, segundo o nosso irmão Pedro, ele falou que até 6 horas da manhã, quando 7h30 eu começo a atender no amor amanhã, eu posso estar falando. Então, mas você já pediu as pizzas, né? Muito bem. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Olha que legal isso, num sentido psicológico. É o encontro consigo, identificando nos desequilíbrios dos outros, o próprio desequilíbrio, buscando respeitar-se mesmo. Existe algo que é infalível. Quando você estiver falando de alguém, de suas deficiências, olha, porque às vezes você está se enxergando. E eu, quando faço isso, normalmente estou. A gente conhece de cara a gente mesmo no outro. E aí a gente entra naquele tema lá da calúnia. Não é? Então, nós precisamos, então, a todas as pessoas que estão caídas espiritualmente e moralmente, nós precisamos, como nós, trabalhar a indulgência, respeitar. Sabe o que era bonito no Chico? Lindo no Chico? Além do que ele praticava e vivia, ele que não discriminava ninguém. Ele não queria saber se você... qual era a tua área sexual. Tipo, não importava. Ele não queria saber, quando você cumprimentava, se você era um doutor, ou se você era um trabalhador, operário simples. Ele não queria saber se aquela mulher que estava cumprimentando ele era uma prostituta. Ele teve até compaixão de um homem que abraçou ele, Pedro, e disse: eu estou com uma arma aqui, vim para te matar. Mas, vendo tudo que eu vi, eu não tenho coragem. Chico virou para ele e falou: faça a vontade de Deus. Aquele homem saiu e foi embora. Porque nós não podemos olhar pelas aparências. E nós olhamos pelas aparências. Se tiver de Lacoste, primeiro na fila. Se tiver com uma camiseta que não tem nada, não é assim? Não é assim? Entramos, eu sei que é complicado, entramos no ônibus, no transporte público, e às vezes não sentimos um odor agradável. Né? Não é bom, claro, mas é alguém que está trabalhando, não está roubando, não está matando. É alguém que está chegando em casa dando Danone para o filho. Que a coisa mais triste é uma criança ver um pai ou uma mãe desempregada, abrir a geladeira e querer o que? Queria um Danone. Ah, por quê, filho? Ah, o meu amiguinho da escola, ele come todo dia um Danete. Não é?
Isso aí. Vamos lá. Estar atento à dor alheia. Qual será o dia, claro, se preocupando com o nosso horário, com o nosso trabalho, que a gente vai dar espaço para entender e olhar para o lado e ver a dor alheia? Quando é que nós vamos conseguir trabalhar isso? Quando é que você vai sensibilizar com a dor do teu amigo de trabalho e vai tentar realmente ser eficiente, nós vamos ver lá na frente, e ajudar ele? Essa pessoa que está passando na ambulância pode ser o teu parente. Faça uma prece. Porque o que nos promove espiritualmente é exercer o amor na íntegra. É estar atento e olhar pelo outro. E é um trabalho que nós precisamos exercitar, gente, todo dia. Nós temos que exercitar todo dia. E a gente não levanta pensando no outro. A gente levanta pensando em nós. É claro, eu tenho meu horário de trabalho, hoje eu tenho um projeto, tenho que fazer assim, claro. Mas eu não penso, puxa vida, tem um amigo lá, ele está passando por um problema. Eu acho que eu vou pegar um almoço hoje, vou sentar com ele, vou convidar ele para conversar. Não é? A gente não vai. A gente tem uma dificuldade. Passa na rua, são poucos aqueles que conseguem, quando alguém que está caído, teve um ataque epilético, alguém, você sempre toma. Olha, muitas vezes você vê na periferia todo mundo esperando que o bom samaritano e o sirineu cheguem ali. Você não pode ser o sirineu? Por que você está parado ali sentado? Por que você também não vai lá ajudar que está com o processo epilético? Não é? Estou dando exemplo. É estar atento à dor alheia. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Sabe qual é a diferença de todos esses luminares que eu falei aí? Um dia eu perguntei para um orador, eu falei assim, você é de Uberaba, você convive tanto com o Chico, o que você acha? O que o Chico tem diferente? O Chico ama os que sofrem e os pobres. Ele ama. A gente ia na casa lá do Chico, tinha um cômodo que era só cesta do bebê, do Nel, que vai nascer, que era para entregar. Hoje, a gente fala, claro, tem a questão da Bolsa Família, mas é outros que não vamos entrar aqui. Mas, hoje, quando fala, é o quinto, meu Deus do céu. É o quinto filho, é claro, tem que ter cuidado, né? Mas o Chico batia a palma, mais um que está reencarnando, que beleza. Viu a diferença? De quem enxerga lá na frente e a gente enxerga aqui. Eu vou falar sobre o Chico, pode? Posso falar do Chico? Pode. Aproximou-se dele, ele deve estar lá em cima, mas nem lá, eu aqui, o homem me deixa em paz. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. É agir com eficiência. Vamos lá, mesmo em nossas deficiências emocionais que nós temos, que está dentro desse tema, podemos auxiliar os que se encontram no mesmo caminho emocional. Não é porque eu sou imperfeito, então eu não posso ajudar, sou imperfeito. Não. Eu tenho que trabalhar entre nós, porque nós estamos no mesmo barco. Não é? A ação do amor à prática, é aquilo que eu falei anteriormente. É realmente viver, que não é fácil, mas nós temos que treinar. Ainda diz os benfeitores que nós estamos exercitando o bem. Ainda nós não vivemos o bem. Concorda?
Nós estamos exercitando. Hoje eu vou ali, ajudo com uma cesta básica, né? Hoje eu vou ali e faço uma prece no leito. Estamos exercitando, né? Não trabalho totalmente, né, gente? Mas também não vamos jogar nós no lixo, nós vamos aprender. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem, e tudo que dispensares a mais, eu te pagarei ao regressar. Mesmo que ainda não resolvamos, mesmo ainda que não resolva seus conflitos, deve-se auxiliar ao mesmo tempo, e neste exercício emocional, autoafirma a necessidade de postura emocional. Lembra aquilo que nós falamos emocionalmente? O que eu vejo é aquele cara só critica o outro, mas ele só critica o outro. Aí eu viro pro lado e digo: você ficou sabendo, fulano de tal, ciclano de tal, tal. Aí eu olho lá, aquele cara só critica a vida do outro. Aí eu viro: então, um vizinho hoje entrou aqui, ele fez assim, o cara é assim. Eu não estou enxergando o outro aquilo que eu faço? Estou dando um exemplo para nós, não é? Então, isso deve ser um motivo não para nós de repreensão, para nos baixar, mas a gente tem que pensar: puxa vida, mas o que adianta? E a gente pouco faz isso. Eu estou falando dele, né? Mas eu estou fazendo a mesma coisa, porque eu enxergo nele o que está em mim. Então a gente tem que aproveitar os defeitos que os outros têm, que a gente vê, e fazer a seguinte situação. Primeiro, eu tenho? Não. Se eu não tenho, para com ele eu tenho que ter o quê? Indulgência. Se eu tenho, opa, olha, ele está na droga, olha o que está acontecendo, envolvido com violência, né? Olha o que vai acontecer comigo. Puxa vida, olha, depois recebe uma notícia, puxa, né? Aconteceu que o rapaz foi no plano espiritual. Puxa, olha, então eu tenho que o quê? E ver nessa situação aquilo que vai me prejudicar. Acompanhamento do bem. Nós temos que ter esse exercício. Não adianta. O que se faz, por exemplo, quando se cadastra em famílias e vem ajudar as famílias? O que se faz? Depois não tem um acompanhamento? O que fez um samaritano? Ele foi, acudiu. Precisa falar? Precisa falar? Acudiu. Depois foi lá na hospedaria, falou: olha, trata aí, quando eu voltar eu ainda... É o que? Acompanhamento. Então não adianta a gente ajudar uma pessoa, e se a gente puder, vamos acompanhar para poder ajudar essa pessoa. Olha aqui, e vamos encerrando, né? Qual desses 3, o doutor, Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses 3? Quem é os 3? Levita, sacerdote, samaritano. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Meu Deus. Não tem, é autoexplicativo. Não tem nem o que eu falar aqui. Eu vou bater na mesma tecla, como falam os jovens, né? E aqui o nosso estudo: os ladrões que está ali tratado são os nossos conflitos existenciais, na parte psicológica. São as nossas deficiências morais. E são os ladrões que nos ferem, não é? E o samaritano representa as leis morais do equilíbrio que devem vir ao nosso encontro, que devem estar perto do nosso coração para tratar das nossas feridas, para pensar as nossas feridas, para nos hospedar em paz e tranquilidade, e para depois, quando retornar, ainda continuar nos assistindo pelas leis divinas. E na parte da caridade, Jesus ensina
qual a verdadeira moeda considerada na lei divina. Concorda? É a lei do amor da caridade. O resto é o resto. Se eu não tiver caridade, como diz o apóstolo Paulo da gentilidade aos Coríntios, nada me adianta. Repito, não adianta intelectualismo. O intelectualismo gerou a bomba atômica. E as inteligências sem Deus, como diz Emmanuel, são os verdadeiros doentes da humanidade. Porque a falta de Deus, da espiritualidade, enfim, é o que nós estamos vendo toda a nossa realidade mundial, a nossa realidade social. Está aí essa imagem que representa o mestre auxiliando aqueles que o procuravam. Porque onde ele estava uma multidão. Todos aqueles que estavam em volta dele foram assaltados pelos ladrões da aflição, da dor e do desespero. E o mestre é bem um bom samaritano, que circundava todos aqueles que buscavam dele auxílio e proteção. Porque, como ele disse para Públio Lentulus, o senador em há 2000 anos, o governo do mundo é um governo miserável. Há só o governo de meu pai tudo supera. A ponto do senador que estava investido da autoridade social, quando encontrou com ele no lago de Genezaré, porque ele era assaltado pela dor da filha que estava desencarnando por lepra, porque ele já havia dado todas as possibilidades para Flávia, a sua filha. Procurou os melhores médicos, deu todos os recursos da medicina atual, vigente, para que a filha que via as ulcerações no seu corpo, definhava-se cada dia e ele transferia-se para Cafarnaum, buscando uma melhora do ambiente para a filha. Em dado momento, no desespero, crucialmente, ele estava numa dor pungente. Um pai vendo a filha definhando. Ele olhou para Flávia e disse: minha filha, pede o que você quer. Como dizendo assim, será um dos últimos pedidos dela. Minha filha, pede o que você quer, eu te trarei. Pensando no homem de poder material, que tudo pode trazer. E ela olhou para o pai, o senador Públio Lentulus, e disse, numa voz de criança: pai, busque e traz para mim o mestre de Nazaré. Aquilo trouxe uma eletricidade moral para um homem que compreendia que os deuses era o patamar principal da divindade. E ele vai então buscar, e caminhando pelo lago de Genezaré, ele é bem aquele homem
da parábola, que está assaltado pela dor moral de ver a filha desencarnando. Aí ele olha para os deuses, que são os sacerdotes, que não olham para ele. A mesma coisa os levitas do Olímpio também não olham para ele. Mas de repente ele começa a sentir uma vibração, uma emoção, sentado ao banco, vislumbrando o lago de Genezaré, que já estava salpicado pelo cimbóreo nas estrelas. Uma emoção tão grande, e ele divisa um homem simplesmente magnífico. Esse homem era como se fosse um samaritano. Olhou e teve compaixão da miséria dele. E vai ali entabular um diálogo com o senador. E até diz para eles: o que cura a tua filha não é o teu poder pobre, é a fé da tua esposa, que está em oração, pedindo a minha intervenção. Cabe a você mudar o destino da sua existência, ou só daqui muitos séculos depois. O senador, quando ele viu, já estava de joelhos no chão, sem que ele percebesse que ele tivesse ajoelhado. Quando ele olhou, depois de toda aquela confabulação, não viu mais o mestre de Nazaré. Voltou para casa e viu que o ambiente estava muito mais animado, feliz. Percebeu que a filha estava em processo de reequilíbrio e perguntou o que aconteceu. E a filha, na inocência, junto com Lívia, irá dizer que percebeu que umas mãos agiam em favor do equilíbrio dela. Porque Jesus era bem aquele homem, como o centurião que mandava o 100 trabalhar em Roma. Ele era bem o centurião dos espíritos, e dizia: vai lá e cura, em nome do amor. E, é claro, no poder do mestre de Nazaré. Então, nós, finalizando, somos esse homem que está caído. Cabe a nós abrir as mãos também, para que esse bom samaritano chamado Jesus nos recolha e nos hospede no seu braço de amor. Uma definição a um repórter, quando lhe perguntou, Chico Xavier, quando o repórter lhe perguntou como que ele poderia definir o poder de Jesus, do Cristo, Jesus, Chico respondeu numa simbologia: é como se querer trazer o sol para dentro de uma jarra, demonstrando para nós o poder do Mestre em nossas vidas. Que Jesus continue nos abençoando, nos assistindo. Obrigado pela atenção, pelo carinho. E agora parece que temos uma atividade, né? Que você falou. Que Jesus conforte os seus corações, os nossos corações, hoje e sempre.